Agora vamos inverter um bocadinho aquele velho ditado e passamos das ações às palavras, pois chegou a hora de debatermos o futuro desta modalidade. Para falarmos um pouco sobre aquilo que será o futuro do futebol americano em Portugal, tenho comigo 4 convidados de excelência, a quem quero desde já agradecer a presença neste dia, todos eles de alguma forma ligados ao nosso desporto. Começo com o Amilcar Piedade, jogador e treinador principal dos ex-campeões Lisboa Navigators, tem 36 anos e está ligado à modalidade desde 2008, embora desde miúdo tenha desenvolvido gosto e conhecimento pelo jogo. Convém também referir que o Amilcar foi até meio do ano passado presidente da Associação Portuguesa de Futebol Americano, porque é um tema que vamos abordar também a questão da associação e deixar aqui claro que o Amilcar foi foi presidente da associação. O André Amorim é outra cara bem conhecida do futebol americano, tem 25 anos, é treinador, temos aqui agora um menino. Temos aqui um patrão que interrompeu a entrevista. Obrigado. O André Amorim tem 25 anos, é treinador principal dos Lisboa Devils e começou há 7 anos a jogar nos Lisboa Navigators, onde se sagrou tetracampeão antes de fundar os Lisboa Devils. André Novaes de Paula, 43 anos, um entusiasta do nosso desporto e também responsável pela maior página de futebol americano em língua portuguesa, no Facebook, já há mais de 5 anos que existe, o futebol americano. O blog futebolamericano.eu existe, mas também só há 3 anos, não é? Por último, Paulo Vinca, jogador dos Crusaders e também comentador de futebol americano para a Eurosport, tem 35 anos e está ligado a este desporto desde o dia em que encontrou ali perto do Lumiar 6 pessoas a jogar futebol americano. Faço ainda a nota de que convidámos a Associação Portuguesa de Futebol Americano a estar presente no debate, mas tal não foi possível. A primeira pergunta, como não podia deixar de ser, vai para o representante do clube campeão e a resposta vai ser óbvia, mas Amilcar, como é que correu a 7ª edição da Liga aos Navigators? Correu bem a nível de resultado esportivo, não é? Não foi necessariamente uma liga fácil, tivemos muita gente a sair, houve uma grande renovação, especialmente a nível da defesa, mas ao mesmo tempo, pronto, se calhar correu como se quer que corra. Não queremos que as coisas estejam sempre sobre rodas e tudo a correr bem, por isso acho que acima de tudo foi gratificante e foi bom que no fim do ano conseguimos arrecadar 11 vitórias e conseguimos ser campeões, que no fundo acaba por ser sempre o nosso objetivo. Brinca, como é que correu a época os Crusaders que chegaram à final com os Navigators? Como é que correu a época? Bom, antes de mais, agradecer o convite feito, neste caso da tua parte, mas inserido neste dia dos Devils, que basicamente todos nós temos a ganhar com este tipo de eventos. Queremos promover uma modalidade que ainda não é tão conhecida, por isso parabéns pela iniciativa e agradeço mais uma vez o convite. Relativamente à época dos Crusaders, refere-se especificamente à nossa equipa, foi uma época em que tínhamos basicamente um grande objetivo que não foi atingido, infelizmente, e depois tínhamos muitos outros objetivos secundários. Não queremos esconder isso, o nosso objetivo era realmente sermos campeões e infelizmente não conseguimos, também muito por mérito dos nossos adversários na final. Desde já também publicamente já o fizemos, mas também estender os parabéns aos Navigators por mais um título. Mas dizia eu, tínhamos muitos outros objetivos. O primeiro desportivo que já mencionei não foi atingido. Conseguimos, no entanto, pela primeira vez chegar à final. Toda a gente acho que salientou esse facto. Foi bom para nós. Também acho que foi bom para a modalidade ter outro finalista que não os que já tinham sido no passado. É sinal que o desporto está a evoluir. Depois tivemos outros objetivos que atingimos e superámos. Nós, esta época, queríamos desenvolver-nos muito enquanto clube, enquanto infraestrutura, e conseguimos algumas coisas que até ao momento não tinham sido conseguidas, nomeadamente em termos de parcerias, apoios. Quando falo em parcerias, não são aquelas, com o devido respeito, muitas parcerias são bastante positivas, mas conseguimos parcerias que se estendem no tempo, que estão
efetivamente envolvidas com o clube e que deram realmente algum trabalho, mas que valeu a pena. De uma forma geral, foi um ano, não foi o ano que nós queríamos, faltou-nos o mais importante, que era ser campeões, mas pode-se dizer que foi um ano positivo, sim. Ok. André Amorim, como é que foi a época aos Devils? Aos Devils, em termos desportivos, a época correu, eu diria, como já falei em algumas entrevistas no passado, a nível externo, aquilo que era esperado da equipa, acho que correu dentro do que era expectável. Conseguimos 5 vitórias, tivemos 5 vitórias, 5 derrotas, conseguimos alcançar as meias finais, onde perdemos contra a equipa que acabou por vencer mais um título, mas conseguimos crescer em termos competitivos e tivemos jogos bastante equilibrados contra equipas que já têm bastante experiência e que são das melhores equipas em termos desportivos nacionais. Em termos de organização, temos crescido de uma forma sustentada. Este ano olhamos para um ano de consolidação do nosso projeto. Conseguimos manter uma boa estrutura do ano passado e onde tivemos uma grande injeção também de jogadores que também vem contribuir do plano organizacional em termos de direção. E por isso acho que foi uma época muito boa de consolidação e onde espero que consigamos dar continuidade a esse trabalho. Okay. André Novaes, não jogaste, mas seguiste de perto a Liga. Achas que o futuro passa por termos mais equipas a competir ou será melhor manter as atuais e fazer com que estas ganhem dimensão? É uma pergunta difícil porque implica muitas variáveis. Acho que definitivamente é importante trabalhar para que as equipas que existem neste momento continuem a consolidar o seu projeto, principalmente as que começaram agora, acho que são mais recentes, tanto no Norte quanto no Sul. Os Sharks começaram este ano e já tiveram uma boa época, muito embora as duas derrotas tenham sido contra a equipa da zona, não é? As duas vitórias tenham sido contra a equipa da zona, do Algarve, contra os Pirates. Acho que é importante e vai ser inevitável que comecem a surgir outros projetos. Acho que também deve ser considerado sempre se os projetos estão ou não com o nível competitivo necessário para poder entrar logo na Liga. Não sei como é, não vou aqui dar sugestões como é que isso deveria ser tratado, mas acho que a Liga não tem nada a ganhar, deve ter abertura, mas também não tem nada a ganhar em conseguir, em aceitar projetos que estão acabados de começar e que ainda não têm, primeiro, ainda uma base que permita perceber que se vai ter muita sustentabilidade para o futuro, mas que também vai conseguir ter em campo também uma equipa competitiva, porque não é bom para o desporto que haja resultados como alguns até que houve este ano e que espera que à medida que o tempo for avançando isso vá começando a diluir e a terminar, resultados com grandes diferenças de marcador, sendo que alguns até foi a 0. E é preciso fazer alguma coisa para ir evitando isso. Já agora referir que agora acabou de ser apresentado um projeto novo, os Black Knights no Minho, e vão ter o primeiro campo com marcação oficial, que pelo menos foi apresentado, com marcações oficiais de futebol americano, portanto isso é muito bom. Ainda vamos ver como é que isso tudo vai ser concretizado agora, mas é bom sinal, não é o único projeto que está a nascer, ou que pelo menos já tem as sementes lançadas. Não há dúvida que vai crescer o futebol americano, acho que é que deve ser, todas as questões devem ser bem ponderadas. Amorim, qual é a tua opinião? Relativamente a este assunto, concordo em grande medida com aquilo que o André acabou de dizer. Acho que ainda hoje tive uma conversa informal onde comparei um bocado a realidade portuguesa com a realidade espanhola, onde acho que podemos comparar em certa medida, não em termos de números de equipas, mas em termos de estrutura, onde, por exemplo, temos 3 divisões em Espanha, onde temos 8 a competir na primeira divisão, 2 equipas, 2 divisões, 2 grupos na segunda divisão e uma terceira divisão. E depois onde existe sempre competição entre ambas as divisões, mas no final da temporada mediante as colocações finais. Este ano, por exemplo, temos um jogador português que joga nos Pioneers, que acabou em 7º lugar da primeira divisão e que acabou por ir disputar um lugar, a manutenção, com uma das equipas da segunda divisão, que acabou por perder. E estamos a falar de uma equipa que foi jogar a IFAF
que é a competição internacional de futebol americano a nível europeu, e uma equipa que foi campeã em 2011, 2012 e 2013. Ou seja, temos um exemplo bom de competitividade aqui ao lado. Não sei até que ponto, como o André referiu, a inclusão de uma nova equipa que acabou de surgir e que vem jogar contra equipas que já estão sedimentadas ao longo dos anos e que têm um grau de competição superior, não sei até que ponto é que isso vem ser bom para a Liga e para aquilo que queremos passar lá para fora. Por isso, concordo com esse Eu queria dizer aspecto. uma coisa, os Devils nasceram e, passo a expressão corriqueira, fartaram-se de levar cabo às águas e, apesar de tudo, no segundo ano a conversa foi diferente. Não é? Portanto, eu compreendo esse pensamento, mas por outro lado temos que pensar que todas as equipas, os próprios navegantes, quando começaram, também fartaram de ter algumas derrotas, não é? Na Liga Espanhola, isto serviu para crescer. Estou a fazer aqui um bocado de advogado do diabo, não quer dizer que seja esta a minha opinião, mas é verdade. É verdade, mas a questão é que estamos a falar em alguns casos estamos a falar de divisões a meio de algumas equipas que existem. No caso dos Devils não foi o caso, eu acabei por sair dos Navigators, mas os Navigators sempre mantiveram a sua base de trabalho e deram continuidade a esse trabalho. Eu saí para os Devils, não me estou a recordar se há mais algum exemplo, por exemplo os Sharks, acho que houve alguns jogadores que acabaram por sair, mas não saiu metade da equipa dos Pirates para os Sharks. Em outros casos aconteceu de facto isso e tivemos, por exemplo, o exemplo que eu referi aos Lumberjacks, onde, após 2 presenças nas finais, metade da equipa acabou por sair para outro projeto e desde aí os Lumberjacks ficaram sempre aquém daquilo e do potencial que sempre tiveram dentro da equipa. Por isso, é uma questão de ampla resposta, mas na minha opinião acho que temos de começar a pensar seriamente se a inclusão de uma equipa nova, assim, do nada, é assim tão bom como poderíamos pensar. Algo que pode ser utilizado e que eu já fiz parte do desporto, que também passou pelas mesmas dores de crescimento que o futebol americano está a passar agora, muito embora depois tenha, devido aos problemas tradicionais em Portugal, em termos de associativismo e as guerras internas, que era o hóquei em linha, acabou realmente por não despontar, muito embora tivesse tido vários anos de campeonato nacional, mas eram inúmeros torneios, que era bom para as equipas que estavam a aparecer poderem começar a ganhar alguma competitividade. Outra coisa que era feito também, e que acontece, e não só cá em Portugal, em coisas destas, de projetos novos que estão a nascer, é exatamente fazer decisões conscientes nas equipas para fazer com que se tenha com quem jogar e que essas equipas novas que vão nascer, como aconteceu já com alguns projetos, talvez não de uma forma tão consciente, mas exatamente para haver competitividade e para haver crescimento, porque é difícil, por isso, e cada ano que passa vai ser mais difícil uma equipa que venha a surgir de uma zona que não tenha pessoas já a jogar, ou que não parta de um núcleo duro, forte de jogadores, começar a ter um campeonato, quer dizer, ainda para mais futebol americano, que não é um desporto fácil, não é? Não basta ter 5 talentosos que fazem metade da equipa, aqui é completamente diferente, e quer dizer, em termos de jogo de equipa eu não consigo pensar em muitos mais desportos em que tenham tanta progressão necessária para que as coisas comecem a correr bem. Amilcar. Portanto, a questão era se vale a pena termos equipas novas acaba por passar pelas duas coisas. Acho que acaba por passar pelas duas coisas. Nós temos que claramente consolidar o tempo e melhorar, não é? Antes de abordar a questão das equipas novas, vou começar por esse ponto. Acho que nós vamos, das equipas que já tivemos, algumas acabam por conseguir consolidar, outras não. Houve equipas até agora que duraram um ano e terminaram. Acho que o fator não é tanto uma equipa chegar e levar ou perder por muitos pontos vários jogos, ou perder todos os jogos. Há equipas que vão sobreviver a isso, há equipas que não. Naturalmente que também a primeira época dos Navigators não foi uma época vencedora. Acho que perdemos os jogos, ganhamos as equipas portuguesas com que jogámos nesse ano, perdemos os jogos em Espanha. Felizmente nunca levámos assim, acho que o resultado mais desnivelado que tivemos foi um 41-7 e o engraçado é que essa derrota, por exemplo, acabou por fazer mais pela equipa naquela época do que todas as vitórias que tivemos, porque limpamos o balneário no fundo. Isso foi, Não é preciso dizer. exato, lembro-me bem disso.
acaba por ser uma questão da atitude ou da filosofia com que uma equipa começa. E com que a equipa está na liga e que está a disputar uma competição, porque no fundo isto é uma competição e se todos tivermos e devíamos ter o objetivo de ser campeões, claramente só um é que vai ser campeão no fim. Há outras coisas que fazem com que uma época para uma equipa seja positiva. Claramente que ser campeão é uma coisa que não só ajuda, mas também digo muito aos Navigators que vocês e esta equipa mantém-se muito porque nós vencemos, porque se nós começarmos a perder jogos eu quero ver onde é que está a vossa atitude. Aí é que nós vamos ver do que é que somos feitos. Acaba por ser uma diferença quando olhamos para as equipas. Por exemplo, os Devils ano passado venceram 2 jogos, dois jogos. O ano passado venceram 2 jogos, este ano venceram 5. Claramente foi uma equipa que jogou mais do que quem vê os Devils a jogar, não olha e pensa, estes gajos só ganharam 5 jogos e perderam 5. Claramente no panorama nacional sou uma equipa que joga mais do que uma equipa que faz 50% de vitórias de derrotas. E tanto foi que acabaram por ir às meias finais depois. Mas isso é porque desde o início nota-se que é uma equipa que tem uma vontade de ter sucesso desportivo, entre outras coisas, mas aqui estamos a falar sobre a competitividade da Liga. E isso é algo que é muito importante. Os próprios Crusaders são uma equipa que se transformou completamente nestes últimos 3, 4 anos. Exatamente porque ganhou essa... E no início não era tão assim. Eu lembro-me da primeira Liga e a primeira reunião da Liga, e um dos responsáveis dos Crusaders na altura, isto tinha a ver com termos jogos, temos 8 jogos ou 10 jogos, e eu estava a dizer às pessoas, atenção, nós em Espanha tivemos tipo 6 jogos ou 7 de época regular, a época é muito comprida, e na altura nós andávamos ainda a treinar em parques, exato, portanto vejam lá, porque isto depois vocês arriscam-se a não ter uma equipa para chegar ao fim da época. E a coisa acabou um bocado assim, foi um bocado trial by fire, porque os Crusaders nesse ano não chegaram a acabar a liga. Mas os Renegades que tinham jogado em Espanha também não acabaram. Portanto, claramente há uma abordagem que deve haver nas equipas. E aqui com isto eu faço a ponto para as equipas novas. Não é só uma questão de ter jogadores e ter equipamento, e até jogar bem. Porque no início, se formos começar uma equipa só basicamente com rookies, acaba por ser difícil conseguir, não só a nível de experiência dentro do campo, mas também do próprio conhecimento do jogo e das regras e tudo mais. É muito mais difícil ter uma equipa, exato. E então, obviamente no primeiro ano não se pode estar a pensar muito que se pode ser competitivo, mas obviamente que o que se quer é que as equipas tenham essa vontade de entrar na liga, de crescer, e se puderem crescer a estar na liga, tanto melhor. Eu acho que é preciso ser ambicioso para entrar nesta liga e conseguir crescer. Há equipas que estão na liga que eu não as vejo, por exemplo, a desenvolver, não é? E eu não sei, por exemplo, dando aqui um exemplo, será mais claro dos Pirates. Os Pirates são uma equipa que ainda não chegou, em 3 anos, ainda não conseguiu desenvolver-se e claramente que se formos comparar, por exemplo, com os Devils, se nós formos ver que no início da época transata, portanto estamos a falar há 1 ano e meio, os Devils foram jogar com os Pirates no seu primeiro jogo oficial, não foi? Perderam o jogo por 6-0 ou 7-0. 6-0. E agora vejam 1 ano e meio depois onde é que as equipas estão a nível de crescimento. E isto não tem a ver com uma equipa ser do Algarve e não ser de Lisboa. Não é porque aqui temos mais gente a jogar. Tem a ver com a abordagem e a atitude e os objetivos das equipas. E aí eu penso que o que é importante para as equipas novas que entram é terem objetivos concretos, serem competitivos, serem equipas ambiciosas. E só assim é que se vai conseguir ter uma equipa, se calhar não no primeiro ano,
mas num segundo ano ter uma equipa que já começa a disputar resultados, ao invés de termos uma equipa que durante 3 anos, ou 4 ou 5, enquanto se continuar a manter como equipa, os resultados continuam sempre a ser desnivelados. Não é bom para a Liga, não creio que é bom para os próprios jogadores dessa equipa, não é bom para os jogadores das equipas que os defrontam. Portanto, de facto, acho que acima de tudo é ver com que as pessoas serem honestas consigo mesmas e nos seus projetos e ver porque é que querem entrar numa liga. Sim, é para competir. Um ponto que para mim é fundamental. Estar numa equipa não é só ter shoulders e capacete. Não é... Sim, claramente. A questão era relativamente fácil toda a gente criar uma. A questão é que se vão entrar numa competição é para competir. Senão, o exemplo que estávamos agora aqui a falar, por exemplo, pode-se fazer torneios e as equipas entram em torneios, se não quiserem entrar em competições e se tiverem uma abordagem mais amigável, acho que as pessoas no fundo têm que se lembrar que numa liga é para se competir. Sim. Já muito se disse aqui. Bom, sim. Relativamente a este assunto, eu acho que tende-se, isto é a minha opinião pessoal, também um pouco também dos cruzeiros. Já se falou um pouco sobre isto. Eu acho que é uma falsa questão, quanto mais não seja em termos da energia despendida sobre este assunto. Eu acho que as próprias condições e características, não só da modalidade, mas também da realidade desta modalidade no nosso país, acabam por fazer uma certa seleção natural. Porque, primeiro, a parte do desporto em si, não é qualquer atleta que joga futebol americano. E depois tudo que o futebol americano acarreta infraestruturas, recursos humanos, recursos logísticos, etc. Uma equipa que não esteja preparada para entrar numa liga não vai estar. E eu acho que se criou aqui um problema que na realidade não é. Agora, há aqui algumas coisas que são importantes. Por exemplo, é fundamental o aparecimento de novas equipas, é assim que o desporto evolui. Para isso acontecer, eu acho que o André tocou num ponto muito importante, que é a criação de formas de equipas que não competem ainda, porque todas as equipas, quando se formam, não começam logo a competir. Se o fazem, à partida as coisas não vão resultar muito bem. Criarmos, por exemplo, torneios, mais facilidade na criação de jogos amigáveis. Esta questão aqui dos jogos amigáveis eu acho que também é importante todos os clubes terem um pouco mais de abertura a este nível, porque o futebol americano tem uma particularidade, que é os jogos amigáveis têm um que se liga. Um jogo amigável não tem necessariamente que ser um jogo. Pode ser um scrimmage, pode ser um treino partilhado. A riqueza deste desporto oferece muitas possibilidades a quem tenha a mente aberta para isso. E aqui os clubes, eu acho que têm um papel a fazer, que é o ajudar novos projetos. Um exemplo dos Cruzeiros é nós já nos deslocámos um pouco por todo o país a ajudar novos projetos. Há inclusivamente equipas atuais que iniciaram os seus confrontos, entre aspas, os seus treinos, os seus scrimmages com os Cruzeiros. A partilha de equipamento, por exemplo. Isso é um ponto importante. Sim, convém aqui dizer que os primeiros treinos dos Devils foi graças a equipamento quer dos Navigators, quer dos Cruzeiros. Eu acho que... E isto, provavelmente, se houver uma nova equipa, isto vai acontecer novamente. Exato. E os Devils ajudarão. Acho isso fundamental, criar então essas plataformas de lançamento. Depois, a partir do momento que a equipa toma a decisão de entrar na Liga, e a Liga aceita essa decisão, integra essa nova equipa, eu acho que a partir daí... como disse, irá haver uma seleção natural. Não deixa de ser uma questão importante a competitividade, mas a competitividade vem dentro de cada equipa. Eu acho que a Liga não poderá fazer nada relativamente a que um clube tenha uma mentalidade competitiva e objetivos. Acho que não é por aí. Como já disse, é bom aparecerem novas equipas, mas acima de tudo é bom consolidarem-se as 10 que existem. E depois essas 10 que existem, acho que também têm um papel importante no aparecimento de novas equipas. Ok. Sim, claramente. Em relação às equipas novas, claramente que eu não sei se agora de repente, tirando as equipas do Algarve ou os Pirates, se alguma equipa começou assim do nada.
Ou seja, hoje em dia, Só com rookies. nos últimos anos, desde que a Liga Portuguesa, bem, é assim, os pais, assim, o Don Dixon, que esteve envolvido com os Cruzeiros durante vários anos, se nós formos ver os Navigators, começaram através de pessoas que saíram dos Cruzeiros, ainda não se competia, nem sequer chegava em Espanha, portanto estamos a falar há 9 anos atrás. O David Silva, que fundou os Navigators, antes sequer de eu aparecer nos Navigators, ou mesmo o Amorim, saiu dos Cruzeiros para fundar os Navigators. Os próprios Devils acabam por ter as fundações nos Wolves de Santaria, que foi um projeto do David Silva, que entretanto tinha saído dos Navigators. Portanto, isto acaba a norte, então acontece muito mais. As equipas dividem-se, os Renegades dividiram-se num primeiro ano, que depois criaram os Lumberjacks por si acabaram por ter ali uma separação também, que depois formaram os Mutts. Os Mutts tiveram um ano a formar-se sem competir, e depois no primeiro ano que entraram chegaram à final da Liga. Portanto, várias equipas no norte. Os Black Knights, que aparecem agora no Minho, acabam por ser, tanto quanto eu sei, estou a falar aqui um bocado do pouco que vi, tem pessoas que eram dos Warriors, inclusive o treinador principal. Agora, já não é tão fácil as equipas saírem e no fundo canibalizarem-se umas às outras, porque na realidade agora há regras estipuladas, portanto antes o que acontecia é quem está mal nesta equipa vai para aquela e nós formamos uma equipa nova. Agora já não é tão assim, já há algumas regras de transferência de jogadores, por assim dizer. A equipa base tem alguma coisa a dizer em relação aos jogadores que se vão embora para formar uma nova equipa. Por isso, A outra parte. sim. Ou Haverá com certeza esse tipo de compensações. Mas, portanto, torna-se mais importante as equipas que existem conseguirem se consolidar e, acima de tudo, as pessoas entenderem-se bem dentro do seu núcleo, dentro do seu projeto, porque começa a não ser tão fácil simplesmente levar metade da equipa e formar uma equipa nova. É impossível tocar neste assunto sem referirmos a questão do modelo competitivo. Amorim, achas que a próxima edição deve evoluir para outros moldes em termos de modelo competitivo ou manter o que foi adotado este ano? Em primeiro lugar, acho que isso vai depender um bocado também de se vamos ter novas equipas a competir ou não, mas eu acho que o modelo competitivo que nós adotámos para este ano foi o modelo mais lógico, tendo em conta aquilo que temos neste momento. Gostava muito de poder ver uma fase regular onde havia jogos entre as equipas todas a nível nacional, ainda que eu saiba que isso acarrete mais custos para as equipas, que já têm imensos custos, porque manter uma equipa sul-americana não é fácil nesse aspecto. Mas gostava de ver isso, gostava de ver uma fase regular disputada com jogos entre todas as equipas a nível nacional. E mais importante do que isso, e sei que é um ponto que o Amilcar dos Navigators já ressalvou várias vezes e eu concordo a 100% com ele, que é os playoffs não devem ser Para 8 equipas, não é? Não, tu usaste uma frase muito... Exatamente, fazer a época rolar para ver quem é que vai aos playoffs. Por isso acho que deve haver um encurtamento das equipas que passam para os playoffs. Acho que isso, só temos a ganhar com isso, em termos de espectacularidade, porque este ano tivemos um jogo nos playoffs, por exemplo, dos Sharks irem ao Norte, num jogo extremamente desequilibrado, que acho que não trouxe benefício nenhum para a modalidade, ainda que eu saiba que para quem esteve dentro do campo se sinta preenchido por ir para lá e ter dado tudo, e não tenho a mínima dúvida disso, porque também já senti isso dentro do campo. Agora, para quem vê de fora, acho que não é positivo ver um resultado por mais de 100 pontos de diferença entre duas equipas. Não ganhamos com isso, temos que realmente pensar nisso. Por isso, vai depender das equipas que tivermos para o ano. Pessoalmente acho que tínhamos a ganhar em ter uma fase regular disputada entre todas as equipas de Portugal e um encurtamento nos playoffs, onde teríamos apenas cerca de 4 equipas, no máximo 6. E depois aí disputarmos para ver quem é que realmente chega à final e acho que com isso tínhamos a ganhar bastante. Relativamente ao modelo, principalmente da época regular, eu acho que tudo depende das condições do momento.
vai chegar um momento em que se terá que tomar uma decisão, seja ela de que forma for, e nesse momento tem que se analisar as características na altura. O Amorim já falou, o número de equipas é fundamental, mas depois não é só isso, é a localização dessas equipas, o que é que pretendemos, a forma como se vai tomar essa decisão também é importante. Relembro que a época passada essa decisão foi tomada através do voto de todos os clubes, por isso os clubes, em termos de uma forma de voto democrático, tomaram essa decisão. Se calhar este ano já não será assim. Não sei se será assim, não. Agora, aqui o meu ponto fundamental é, depende de várias características, e essas características, no momento, é que se irão ver, porque se nós formos agora a decidir aqui quem é que acha que deve ser o modelo X ou o modelo Y, se calhar daqui a 2 semanas não são 10 equipas, são 12, ou são 8, ou são 7. Se houver um número ímpar também muda tudo. A questão de haver números ímpares no norte e no sul, por isso. Relativamente aos playoffs, sem dúvida nenhuma que acho que deve, sim, ou pelo menos a proporção de equipas que passam ao playoff, tendo em conta o seu número total, esta época pareceu-me exagerado, mas isso também teve um bocado a ver com a escolha do calendário inicial. Mas os playoffs, sim, parece-me ser uma fase que deve ser realmente para as equipas que lutaram não, todas lutam, mas que atingiram os patamares mais elevados, e ainda mais, volto a salientar a questão proporcional. Mais de metade das equipas irem aos playoffs não me parece fazer grande sentido. André, és uma pessoa que não compete, não é? Não está em nenhuma equipa, mas o que é que te parece esta questão do modelo competitivo? Eu concordo em grande parte com o que foi dito até agora. Eu percebo perfeitamente e acho que para já é a melhor opção não ser possível jogarem todos contra todos, porque acho que as equipas não têm orçamento para isso. Aliás, porque o orçamento é o dinheiro de cada jogador que vai entrar, e seriam viagens a mais. Acho que o benefício que iria trazer em termos de stress que ia trazer para a situação não seria benéfico para já. As equipas têm poucos apoios, e este ano há de salientar 2 equipas que conseguiram um patrocínio. Pronto, não sei quais é que são os moldes do apoio, mas já foi algo muitíssimo importante, e espero que isto venha a abrir novas portas no futuro, quanto mais não seja para o equipamento, que depois permite fazer outras coisas, e espero que outras equipas venham a conseguir seguir para o próximo ano os passos que foram dados nesse sentido, e conseguir apoios também, e a própria associação, que também é importante. Portanto, acho que neste momento tentar fazer jogos todos contra todos seria difícil. Acho que devia haver mais torneios, devia haver os tais jogos amigáveis que o Paulo referiu, devia haver clínicas, devia haver estágios conjuntos, todos esse tipo de coisas, para fazer com que realmente haja uma maior interação entre as equipas, não podendo haver os tais jogos de competição ainda, que seriam perfeitos, mas que neste momento acho que não é execuível em termos de esforço financeiro que ia ser necessário para as equipas, e não só porque, quer dizer, muitos hoje em dia, felizmente o desporto tem evoluído, portanto as idades médias também têm vindo a decair, o que faz com que muitos estejam a estudar ainda e que não tenham a disponibilidade total. Uma coisa é jogar no próprio campo ou fazer uma deslocação de 50 km, outra coisa é perder um dia inteiro em jogar à outra ponta do país, muito embora Portugal seja pequeno, implica dias inteiros de deslocação, o que será sempre difícil. Para começar a época em janeiro, quando está toda a gente a exame. Sim, coisas desse género. Em relação aos playoffs, vou dizer que eu não percebi este ano, quando vi o calendário e vi que passava o número de equipas que passavam, que eram 8 ou 10, não percebia para que eram feitos playoffs sequer, ou época regular, não, quer dizer, para mim não fez o menor sentido, principalmente que eu não percebo com o que é que uma equipa que vai estar apurada, não é? Que seriam pelo menos 6 dessas 8, que já teriam essa noção inicial logo no primeiro jogo da época, ou antes, ou quando é feito o calendário, quer dizer, a motivação de levar para os jogos, até para eles, quer dizer, vem desfraudar um pouco o que se espera deste desporto. Portanto, eu acho que devia ser 6 equipas, 4 equipas, quanto muito um jogo do wildcard ou qualquer coisa, haver qualquer coisa desse género, mas passarem 8 equipas quando são 10,
Acho que é absurdo, quer dizer, vem trazer, é mesmo aquela coisa de fingir que somos todos amigos. Não, é uma competição e deve ser uma competição, e aliás é importante até porque, independentemente de se estar a disputar, há várias competições dentro da competição. Há quem esteja a disputar, obviamente deve ser sempre o objetivo um dia chegar à final, mas há muitas finais no caminho enquanto não se tem equipa para chegar à final. Portanto, chegar àquela final em que é conseguir passar aos playoffs é muito mais meritório para uma equipa que sabe que vão passar só 6, não é? Que 4 vão ficar de fora ou que só passam 4 e que chegam lá, do que ser a coisa não ser os últimos dos últimos. Acho que não faz sentido e tenho certeza que isso mais cedo ou mais tarde, se não este ano, vai ser revisto. Bem, a questão dos playoffs, pronto, isso foi uma coisa que foi logo discutida no modelo do ano passado. Anteriormente haviam 6 equipas a ir aos playoffs. Anteriormente, no ano anterior em que também havia 10 equipas a disputar, havia um wildcard, por assim dizer, o segundo e o terceiro disputavam o acesso à meia-final de cada grupo. Mas isso não foi contemplado para este ano. Este ano a ideia era 4 ou serem 8. Não havia a questão das 6. O que o Amorim referiu há bocado foi eu nessa reunião ano passado da Liga, foi o que eu disse no fim, quando se decidiu que eram 8, eu disse que nós vamos basicamente estar a jogar a época regular para ver quem é que não vai aos playoffs e não para ver quem vai. O que aconteceu ali é que de facto quando tentámos, ou as equipas quiseram fazer 4 equipas nos playoffs, havendo outras equipas que estavam a pensar poder chegar aos playoffs e que no entanto com 4 equipas só ia ser bastante difícil. Eu lembro-me que os Devils, os Lumberjacks estavam nessa situação de que acabarmos em segundo no grupo. É obviamente um objetivo até, se possível, acabar em primeiro, mas na realidade corremos o risco de ficar fora dos playoffs. E então acabamos por fazer assim. Eu acho que foi uma boa decisão termos os 8 e aprendermos, e toda a gente, mesmo as pessoas que defenderam as 8 equipas, perceberem que são demais. Acho que foi uma boa decisão, porque acima de tudo as equipas que estavam em crescimento conseguirem ir aos playoffs, e essa ideia de ir aos playoffs ajuda imenso. Obviamente que a partir do momento em que os Devils chegam aos playoffs, vão jogar a meia-final a casa dos Navigators, o jogo fica com uma diferença de 5 pontos, obviamente a equipa ganha uma nova mentalidade, uma nova visão sobre os playoffs. Já não vão ser uma equipa que querem ir para lá em 4º lugar. Eu pelo menos, eu sendo uma pessoa muito competitiva, se os Navigators para ano ficarem em 3º do grupo, eu não quero que com 10 equipas, eu não espero que irem para os playoffs, porque acho que não merecemos. Pronto, basicamente, mas é a minha maneira de pensar. Acho que os playoffs é uma coisa que uma pessoa tem que merecer estar lá, tem que merecer lá ir. Agora, sabíamos que estávamos apurados para os playoffs praticamente, como sendo os Navigators. Sim, obviamente que nós achávamos, bem, em último, só se não aparecermos, basicamente, nós somos superiores a algumas equipas do grupo, que nos permite claramente não achar que vamos ficar em último. Mas queremos ganhar os jogos todos, não é? Acabamos por ir buscar outras coisas durante a época regular. Por exemplo, logo o nosso segundo jogo foi com os Crusaders, fomos lá, foi um ótimo jogo, o jogo acabou dividido por 3 pontos e nós achámos, bem, independentemente disto dos playoffs ou não, nós temos aqui jogos muito interessantes e acabámos por ter jogos bastante disputados este ano. Em relação ao calendário, eu devo dizer algo que eu creio que fiz numa entrevista ao FA Portugal, que disse que temos que perceber que este calendário é o que vai haver. As equipas poupam imenso e provavelmente é o que nós vamos ver outra vez. Vamos ver os grupos segregados durante a época regular. Eu não sou a favor disso. Acho que é visível já, e já o ano passado em que havia poucos jogos entre as equipas, que no Norte joga-se completamente diferente de joga no Sul. E a verdade é que isso foi também numa entrevista que eu dei a alguns, que foi dizer que equipas como os Crusaders e os Navigators ganham imenso de estarmos a jogar várias vezes durante o ano. Os Devils ganharam imenso por estar a jogar contra os Crusaders e contra os Navigators, as vezes todas que jogaram, e cresceram muito mais. E naturalmente que isso devia acontecer, as melhores equipas se calhar
entre elas deviam jogar mais. Os Warriors e os Mets, que têm sido as equipas que têm ficado à frente no Norte, deviam jogar mais que as equipas de topo aqui do Sul. E estás a defender a questão das divisões? Sim, exato. As divisões claramente eram a melhor solução. A questão do dinheiro, a questão dos jogadores serem novos, é assim. Nós jogávamos em Espanha. Cada vez que os Navigators iam fora, numa equipa que treinava debaixo de uma ponte, nós tínhamos de fazer 1000 e tal quilómetros para ir a algum lado. E a média de idade dos Navigators era muito inferior à que é hoje. Porque esta geração do futebol americano, alguns dos novos, eu entrei mais velho, não estou com 36 agora, mas o Amorim tem 25, começou com 17, nos Navigators. E na altura, nesse ano, aqueles jogadores todos que nós já vemos aí a jogar há algum tempo, como o Zé Pedro, ou o Pedro Calado, ou o André Monteiro, portanto, esses jogadores todos de primeiro ano, eram todos jogadores que tinham 17, 18 anos naquela altura e faziam essas viagens. Claro que os pais é que tinham que pagar, pronto. Mas a questão aqui é que é incrível quando nós olhamos para trás, e eu às vezes olho para trás e penso assim, como é que nós conseguimos fazer aquilo? Treinávamos na lama, à chuva, como é que conseguíamos convencer as pessoas? E na altura os Navigators não eram campeões e não ganhavam os jogos todos e essas coisas todas. Portanto, nós de facto tínhamos muita vontade de fazer as coisas e por isso, nessa perspectiva, poderíamos ter um calendário em que as equipas jogam mais entre elas. Por outro lado, se nós formos ver... Vamos ser francos e ter noção que nem tudo é... Sim, o que acontece? As equipas, quando jogam na sua zona, conseguem mais facilmente ter o seu plantel todo presente. Eu lembro-me de ter que jogar a center em Espanha, porque o nosso center era o Amorim, ele nem sempre podia ir a Espanha connosco. Depois o suplente também era um miúdo novo, era o Coxo, também devia ter os seus 19 anos, um bocado assim. E eu jogava a centro. Eu ia e nós jogávamos, ataque e defesa, como tinha de ser. Era um centro rápido. Eu era mais gordinho na altura também. Mas a questão que se põe aqui é que nós, até nos fazer deslocações, inevitavelmente há jogadores que não vão poder ir. E as equipas perdem isso. Da mesma maneira que se perde quando se tem jogos em alturas de exames ou quando se joga na altura da Páscoa ou na altura do Carnaval, há jogadores que não fazem. Mas isso é como ter um jogador meu que falta ao treino porque faz anos. Eu não consigo compreender isso. Em 2013, afinal, calhou no dia do meu aniversário. Eu fui jogar, não faltei. Nunca faltou ao treino por causa do meu aniversário. Depois também tem a ver com... Faz-te bolo para a final? Eu vou a minha mãe. A minha mãe passou com um bolo lá. Pronto, e acaba por ser um bocado assim. Na perspectiva, já me estou a prolongar, tentar acabar isto. Na perspectiva de continuidade do futebol americano, claro que nós temos de salvaguardar os interesses financeiros das equipas e tentar que elas gastem menos dinheiro. Mas como alguém que também fez calendários, enquanto esteve na associação, por acaso falaste disso, acho que os calendários têm que ser mais equilibrados. Os Navigators fizeram 6 jogos em 7 ou 8 semanas no início da época, o que eu adorei, ótimo, eu estava a gostar, porque as equipas ganham ritmo. E esta coisa de não jogar todas as semanas, jogar semana sim, jogar semana não, é muito bom, as equipas ganham um ótimo ritmo. E depois tivemos 3 meses em que tivemos um jogo cada vez, e jogos fáceis. Okay? E isto mata uma equipa. E por exemplo, faz as pequenas diferenças. O calendário acima de tudo tem que ser mais equilibrado. Faz aos treinos, não ganhas tanta... Não é tanta questão dos treinos, é mesmo a questão de entrar num jogo e acordar para o jogo. E estar preparado para um jogo competitivo, depois de estar 2 meses em que não se joga, ou joga-se uma vez e contra uma equipa que acabamos por ganhar 60-0. Não é bom para ninguém, não é bom para a equipa em si, especialmente quando se está a chegar aos playoffs. Os Navigators, no meu caso, olhando para a minha equipa, os Navigators não estavam bem preparados para começar os playoffs. Foi um esforço mental muito grande e pôr toda a gente a ligar, porque nós estávamos quase numa pré-época, aquele tempo todo que tivemos. Portanto, o calendário tem que ser mais coeso. Isto estamos falando das coisas que nós podemos fazer agora. Claro que há coisas que têm que ser melhoradas e que podem ser melhoradas e que têm que ser feitas e desenvolvidas, mas com o que nós temos agora, fazer um calendário mais coeso, se for preciso mais curto, obviamente para isso precisamos de mais árbitros, é uma coisa que tem que ser, nós precisamos de mais árbitros para poder encurtar a época. Não estás a jogar 3 em 3 semanas. Sim, exatamente. Mas isso é uma coisa que tem que ser feita e não é uma coisa difícil. Fazer um calendário para 10 pessoas, talvez seja eu que joguei muito subúrbio quando era miúdo e fazia uma data de ligas,
Eu acho que é uma coisa super fácil fazer um calendário para as equipas em que as equipas joguem no máximo 3 em 3 semanas. Que Terás eventuais alterações com as marcações de campo. sim, e que aconteça uma vez na época uma equipa estar 2 semanas sem jogar ali num calendário com os moldes de hoje e com os hábitos que há e com os recursos humanos que existem. Mas mais do que isso, e repetitivamente, não. Então é melhor as equipas jogarem num curto espaço de tempo e jogarem em semanas seguidas. Eu vou já saltar aqui algumas perguntas, porque estamos alongando. Só um minuto. Vou pedir, são duas questões, uma muito rápida, há pouco não referi. A questão dos jogos interconferência são fundamentais, não só para os jogadores, que já foi aqui referido, terem confrontos diferentes, porque se formos a ver, há equipas que já sabem, ou praticamente já sabem que nesse ano não vão defrontar a equipa X ou Y porque está noutra conferência, mas acima de tudo em termos de preparação para o jogo, e aqui falo na formação dos treinadores. Um treinador que saiba à partida que só vai jogar contra aquelas 4 equipas não vai ter estímulos diferentes em termos de planeamento de jogo, em termos de visionamento de outro tipo de ataques, de defesas, etc. Por isso, aqui o jogo interconferência, independentemente do formato em termos de época regular, acho que seria fundamental. Como disse, não sei qual vai ser o formato, mas de uma forma ou de outra arranjar uma forma para que exatamente, haja jogos, e isso até foi feito num formato há 2 anos, penso eu há 2 anos, que havia 2 jogos, cada equipa tinha 2 jogos de interconferência. Eu acho que isso é fundamental. Há 2 anos e nunca jogaram, por exemplo, com os Mets. Por exemplo, pronto. Outra questão que eu queria só salientar aqui, é uma opinião pessoal, se calhar algo extrema, mas eu não acho que deva vir para a mesa de conversa em termos de planeamento do que quer que seja, em termos do futebol americano, a questão seja extra futebol americano. Aqui falámos de épocas de exame. Como épocas de exame existem muitas outras coisas, as famílias dos jogadores, as profissões dos jogadores, neste caso concreto são os exames para os estudantes, mas nós, se queremos ter credibilidade no nosso desporto, nós não podemos colocar situações externas como condicionantes para o nosso desenvolvimento, porque senão estamos também a falar para as outras modalidades, o futebol, o handball, o basquete, todas as modalidades que têm a sua situação muito diferente da nossa. E esses atletas também têm todas essas situações. Sim, primeiro ao arranque da Liga em janeiro, quando a época de exames está em alta. Nem sequer me estou a referir a essa tua afirmação, é no geral, porque não foi a primeira vez que, não foste o primeiro a falar nisso. E eu acho que isso não deve vir para a mesa de conversa do futebol americano. O futebol americano existe em Portugal e Portugal tem as suas características, tal e qual como outro país qualquer. O futebol americano é uma modalidade tal e qual como outra modalidade qualquer. Se começarmos a ver em termos de exames, acho que vamos criar um precedente e vamos estar a transmitir a ideia errada aos nossos atletas, que é justificável eles não praticarem esta modalidade porque têm muitos exames ou por que quer que seja. Cada um tem que ter a sua capacidade. Ok, eu jogo este jogo ou não jogo este jogo. Ok, obrigado. Agora vou passar para um tema. Esta semana no FA Portugal ouvimos falar da questão da Bélgica ter apresentado o seu calendário de jogos amigáveis da seleção nacional. Eu estive a ver, e a seleção da Bélgica começou no ano passado com cada uma das equipas belgas a indicar 3 jogadores para fazer parte da seleção. O sistema não resultou aparentemente muito bem. Este ano fizeram um combine. Mas acima de tudo, aquilo que os responsáveis na altura queriam era promover o desporto a nível nacional, porque percebeu-se que, havendo uma seleção nacional, ia de alguma forma fazer com que o futebol americano fosse falado. Acham que esta era uma boa opção para Portugal, criar já uma seleção, fosse com combine, fosse com uma equipa, cada equipa a indicar 2 ou 3 jogadores? Porque a mim aquilo que me quer parecer é que nós estamos as 10 equipas preocupadas em fazer o campeonato, algumas em projetar mais do que aquilo que é o dia-a-dia das equipas, mas há lá fora uma data de gente. Ainda hoje falei com um miúdo que veio aqui experimentar o futebol americano, que dizia, pá, nem sequer sabia que havia liga em Portugal. Acham que esta é uma boa solução, um modelo belga, para implementar em Portugal, seja agora ou nos próximos tempos? Amilcar. Nos próximos tempos,
claramente nós precisamos de uma seleção. Prazo. A curto prazo, sim. E acho que isso acaba por depender de alguém que tem direito de tomar uma decisão. É tomar uma decisão, porque Para fazer amigáveis não é preciso haver federação. Mas talvez a seleção nunca vai ser pacífica. Nunca vai federação, etc. Não é? A seleção de futebol, que é o desporto rei em Portugal, não é pacífico. Quem vai e quem não vai, há sempre alguém a discutir, há sempre alguém a refilar porque queria que o jogador fosse, ou o seu jogador, ou não fosse, porque tem outro jogo qualquer. Pronto. Hoje em dia, mais isso. Exato. É assim, é tudo uma questão de uma decisão. Como é que é feito? Naturalmente eu gostava de ver os melhores jogadores a ir, mais do que cada equipa mandar 3 jogadores. Mas, se calhar, é uma boa maneira de se começar, só para ambientarmos à ideia de seleção. Pronto. Agora, temos é que deixar de lado a questão do eu não concordo e não sei o que, tudo bem. Estamos a tentar montar uma seleção, nem toda a gente vai, se formos tentar agradar a gregos e a troianos, não vai haver seleção nunca. Portanto, é preciso de facto pensarmos nisso. O ano passado, quando a seleção de Espanha convidou os Navigators para irem à Espanha, pensou-se em montar assim, relâmpago, assim uma... Um dream team. Sim. Só que acabou por ser a seleção espanhola que recusou, exatamente porque nós não tínhamos seleção. E eles queriam jogar com uma equipa que estivesse mais estabelecida. Tanto que depois também abordaram os Cruzeiros. Portanto, a questão foi, vocês têm 5 semanas, juntarem uma seleção e vocês não vão conseguir chegar aqui com uma equipa coesa, portanto, mas ficou em aberto a possibilidade de fazermos, sim, e ficou-se com os contactos para eventualmente se fazer. Portanto, eu penso que é uma coisa que se pode fazer, tem que se arranjar algumas. É que já há gastos associados a fazer uma seleção. Como é que vamos fazer uma seleção? Quem é que vai ser o selecionador? Como é que essa pessoa vai escolher os jogadores? Vai ter que se andar a deslocar, vai ter que andar a ver jogos, nem sempre se consegue ver tudo com vídeo. Portanto, há gastos associados, não é? E esse acho que é, no entanto, tem sido o entrave maior, não temos uma seleção ainda. No fundo é decidir quem é que vai organizar isso. Eu também acho. Devia haver uma seleção ponto, os moldes deviam ser pensados e decididos, não é postos à consideração das 10 equipas, que acho que é ajudar imenso o desporto, seja com 2 ou 3 jogadores, seja com um combine a nível nacional, local e depois elegia-se os melhores jogadores, mas acho que estamos aqui a perder um momento. André. Há bocado é engraçado o Amilcar ter referido que talvez tenha sido bom não ter tido o modelo dos playoffs a melhor solução possível, mas ter tido talvez uma má, que foi a de passar em 8 equipas, e o mesmo acho que se coloca em relação à seleção nacional. Das 8 equipas eu acho que foi bom até, porque, nesse sentido, usando essa perspectiva, que é bastante inteligente, porque mesmo os que passaram em 7º e 8º lugar, de certeza que eles não sentiram isso como uma vitória. Por isso é que eu acho que foi importante. Eles sentiram na pele o que é vencer uma coisa, ganhar uma coisa à qual acham que depois não merecem, porque não é vitória nenhuma. Acho que por isso foi importante. E acho que também o erro de começar uma seleção da maneira errada, talvez com a tal, cada equipa determina quais são os jogadores que vão participar, também é capaz de ser importante, exatamente para se perceber e ficar assumido por todos, acabar com essa hipótese que não é de certeza a melhor forma de fazer, porque fica arrumado. Há de ter que haver um selecionador qualquer que há de escolher. É importante que as equipas participem, afinal de contas, no início, a gênese do desporto está exatamente nisso, no esforço individual e no esforço coletivo das poucas pessoas que se juntaram, e o mesmo vai acontecer em relação à seleção. Acho que é extremamente importante haver uma seleção para haver algum tipo de identificação e também podermos elevar a fasquia do desporto a dizer não são só meia dúzia de equipas que ninguém ouviu falar, não, há uma seleção, quer dizer, isto leva logo para outro patamar, e depois fazer com que essa seleção realmente tenha jogos. Acho que também é importante começar a pensar em alguns jogos internacionais, mesmo entre equipas. Acho que isso é bastante importante. Há muitas equipas na Europa, há imensos campeonatos já altamente competitivos, basta ver as imagens para ver que realmente hoje em dia já se joga muito bom futebol americano na Europa. Era importante conseguir apoios de alguma forma, e há muitos apoios, outros esportes conseguem, não digo que é fácil, mas para conseguir justificar uma deslocação. O ano passado havia, quem é que ia jogar? Eram os Cruzeiros ou os Navigators contra uma equipa brasileira? Eram os Navigators. As Navigators, que depois acabam, eu sei, vinham cá, isso era fantástico, acho que ia ser fantástico. Acho que é muito importante não olharmos só para o topo do desporto, que será a seleção nacional, mas olhar muito para trás, para a base,
ou seja, fazer um grande trabalho, e acho que a primeira equipa a fazer isso vai ser uma equipa que vai conseguir dominar por muitos e muitos anos, é começar a treinar o mais cedo possível camadas jovens. Sim, Quando isso acontecer, em que alguma equipa consiga agarrar pessoas que começaram pelos 14 anos, por aí, a começar depois a chegar à equipa sénior, quer dizer, imaginem a progressão que é quando chegam aos 18 a saber. E para isso é importante ter flag, não precisa de ser full pad. Acontece no Brasil, com a página, há constantemente pedidos, muitos dos que estão na página são brasileiros, e há constantemente pedidos de equipas para divulgar o trabalho deles, e em grande parte são equipas que jogaram 1, 2, 3 anos como flag e que vão fazer a transição. Para eles o jogar, eles sabiam que não iam conseguir, já têm um campeonato minimamente competitivo, não iam conseguir jogar full pad logo, era impossível, não estariam preparados, financeiramente não era possível, não seriam competitivos, mas começam por flag, crescem a partir daí, consolidam a sua equipa e depois fazem a transição, continuando muitas delas a ter uma vertente de flag nas equipas. Acho que isso é extremamente importante e isso devia ser pensado coletivamente também, para fazer com que haja um build-up do desporto, que isso garante a continuidade de certeza. Amorim, Seleção Nacional. Sem dúvida, acho que já está na altura de darmos esse passo, até porque corremos o risco de não ver algumas pessoas que são e têm sido excelentes jogadores a não poderem ter essa oportunidade. Está aqui o Terrinca, o Amilcar, o Marco Madeiras, que são jogadores que já jogam há muitos anos, e que são jogadores que acho que merecem também ter a oportunidade de utilizar a nossa bandeira da camisola. E acho que já poderíamos pensar nisso. Durante o período do verão poderíamos organizar combines. Eu sei que vai surgir aquela questão de todos acham que merecem ir a uma seleção, mas a realidade é que se chegássemos a um campo em que todos realmente teriam uma oportunidade de lá chegar e de demonstrar aquilo que têm, se calhar aqueles que acham que tinham lugar, se calhar iam ver que iam ter que trabalhar bem mais para estarem ao nível de alguns atletas que existem a nível nacional. Agora queria ouvir a opinião do Terrinca, estamos quase a terminar. Mais uma vez vai ter que ser relâmpago, não é? Eu, à partida, só não concordo com a questão de associar a criação de uma seleção à promoção do futebol americano. Eu acho que não deve ser por aí. O André já tocou num ponto que eu acho que é fundamental. A promoção tem que ser ao nível, tem que se começar de dentro para fora. A meu ver, isto se calhar não estaria só nos clubes, mas deveria partir inicialmente, pelo menos o primeiro contacto da associação é cada vez mais tentar um contacto com o desporto escolar. E isto quando estamos a falar de promoção e do futebol americano. A criação de uma seleção nacional, quanto a mim, é algo que é importante, como é óbvio, é algo que eu gostaria muito, mas muito sinceramente, neste momento acho que não existem condições para tal. Exclusivamente, não pela qualidade dos jogadores, aliás, a minha grande curiosidade seria que equipa sairia de os melhores jogadores em Portugal. E eu assim, à partida, vêm-me alguns nomes à cabeça, jogadores de equipas diferentes, que se estivessem juntos, eu acho que seria muito bom ver jogos de uma equipa, de uma seleção nacional. Agora há aqui pontos fundamentais, que é, como é que fazemos a seleção dos jogadores? A criação de uma equipa técnica, como? Isto a curto prazo. Um combine, tudo bem, quem faz a avaliação desse combine são os atuais treinadores durante um fim de semana. Tudo isto no imediato não me parece viável. Agora, acho sim que deve ser algo para se pensar já e, acima de tudo, criar um núcleo de pessoas, uma base para a seleção nacional. Porque eu acho que não é justo estarmos a dizer a um treinador de um clube, dizer escolhe-me X jogadores. Porque Vamos começar por algum lado. é verdade, mas vamos começar por algum lado, bem, penso eu.
A questão, e depois a questão logística, não é? Porque vamos promover a modalidade. Eu não tenho dúvidas que a partir do momento em que haja uma seleção nacional, esse tema vai acabar, porque vais eventualmente ter patrocínios, logisticamente vais conseguir ter outro leverage negocial, quer com hotéis. Mas não no imediato. Agora, atenção, não quero com isto dizer que sou contra uma seleção nacional. Sim. Nada que se pareça. Eu acho que deve-se começar a trabalhar para criar, acima de tudo, uma equipe técnica. Que não os treinadores, porque não é justo para eles. Eu virando para o Amorim, quero que me escolhas os wide receivers de Portugal. Não é justo para ele. Assim como para todos os outros treinadores. Agora, criarmos uma equipe técnica para uma seleção e ao longo de um ano haver algum trabalho, mas não seja de visionamento de vídeo de todas as equipas. Não há aqui ninguém que tenha visto todos os jogos que decorreram este ano. Todos. Não há. Por isso, como é que vamos fazer uma seleção nacional com critérios que realmente deem credibilidade a isto? Mais uma vez, acho que é importante. Ok. Não foi relâmpago. Só para ficar esclarecido. Estamos quase a terminar o debate, mas tenho ainda uma pergunta para fazer a cada um de vocês. Daqui a 10 anos, onde é que vocês veem o futebol americano e qual o vosso papel em 2025, nesse momento? Podes começar tudo por aí. Então, pegando já no tema anterior, daqui a 10 anos vejo uma seleção nacional. Daqui a 10 anos, sim. E se isso não acontecer, algo não correu bem. Vejo... É importante também definir o que é que nós vemos e o que é que nós gostaríamos de ver. Acho que neste momento essa pergunta é mais o que nós vemos, tendo em conta o que se passa neste momento. É a realidade. Mas acima de tudo, um maior conhecimento do país desta modalidade. Eu acho que vai tudo passar por aí. Como disse há pouco, a formação. As crianças portuguesas conhecerem a modalidade daqui a 10 anos é sinal que tudo o resto já apareceu. Já apareceram mais transmissões, ou neste caso já apareceram transmissões televisivas, já apareceu uma seleção nacional, já apareceram camadas jovens de futebol americano. Vejo uma questão que é importante, e não, vou falar de arbitragem, não vou falar de árbitros, vou falar de arbitragem. Vejo um órgão a nível nacional e com também uma rede de formação para os árbitros, não só teórica, mas também prática. E jogos internacionais, eu acho que também passa por aí. E onde é que tu te vês daqui a 10 anos? Eu pessoalmente, aí já não consigo responder com muitas certezas. É porque ainda agora acabou e ainda não foi de férias, há pouco falávamos nisso. Mas de uma forma ou de outra vejo-me ligado ao futebol americano, julgo que sim. Bem, daqui a 10 anos, da maneira como eu vejo o futebol americano, de facto temos uma seleção, temos as equipas a jogar na Europa, temos uma infraestrutura que já nos permite ter campos próprios de futebol americano, termos material de treino, termos equipamento a ser vendido cá, não temos que estar constantemente em importações, temos o futebol americano a passar na televisão, nem que seja na Sport TV 4 ou uma coisa assim qualquer, mas já ver Na Eurosport, o Trinca também. na Eurosport, às tantas o Trinca anda a treinar e a comentar na altura. Não está a jogar e comentar. Exato, vai comentando e vai estudando os adversários. E uma liga com mais equipas, muito mais forte a nível de atletas. Acho que os jogadores com esses, daqui a 10 anos para já vamos ter camadas jovens de certeza absoluta, porque senão não temos futebol americano daqui a 10 anos. E isso faz com que os atletas estejam preparados desde miúdos. Portanto, vamos ter jogadores bastante melhores. O ver o Amorim com a minha idade. Portanto, acaba por ser assim. Onde é que eu vou estar? Visto que é junho, eu em junho penso sempre voltar na bancada a ver. Que eu fico sempre com vontade tenho sempre a curiosidade de um dia
parar, pelo menos durante um bocadinho, ficar a ver as coisas da bancada. Não sei, daqui a 10 anos vejo-me provavelmente treinar alguma equipa. Não serão os Navigators, provavelmente, há de ser outra coisa, mas entretanto já terei feito uma pausa, de certeza absoluta, do futebol americano e eventualmente poderei voltar. Acho que é sempre um desporto que eu vou querer estar ligado. Mas pelo menos de certeza absoluta que vou andar na bancada a ver uns jogos. Vais andar como o Santana Lopes por aí. É, por aí. André Novaes. Para mim, em relação ao futebol americano, espero que realmente continue a evoluir positivamente como tem feito até hoje, em que faça parte do desporto escolar, e acho que vocês podiam começar a trabalhar isso já nas escolas da vossa zona, em que podem fazer lá um mês em que fazem treinos. Não dá, não é? Tem que estar no programa. Tem que estar mesmo. Dos Cruzeiros Já tentaram. Então tentar fazer só umas coisas de exibição, que isso acho que é possível, pode não estar no programa, mas fazer qualquer coisa de exibição, mas que nessa altura já haja realmente parte do desporto escolar. Eu lembro-me quando eu tive uns meses de rugby no liceu, portanto, porque não um dia futebol americano, não é? E até há uns que têm hockey em patins mesmo hoje em dia. Atenção, é possível agora. Espero. Sim. Espero que daqui a 10 Portanto, daqui a 10 anos, sim, que realmente o campeonato esteja muito mais competitivo e com mais equipas, mas de uma forma sustentada, que haja realmente um campeonato flag, que todas as equipas tenham cheerleaders, que venhamos a ter cheerleaders profissionais, que um dia possamos chegar a ter equipas, não digo todas, mas algumas comecem a ter pelo menos jogadores profissionais. Este ano, primeira equipa no Brasil profissional, 100% profissional, o que é bastante impressionante, porque a evolução do Brasil, nós vamos acompanhando devido ao blog, tem sido fabulosa, não é? Tudo bem que eles têm uma influência muito grande dos Estados Unidos, que é mais próximo, mas eles sem dúvida nenhuma passaram o tipping point, portanto agora não sei onde é que aquilo vai parar, inclusivamente já se diz que o Pro Bowl, e isso já está muito assumido, que é uma grande possibilidade de jogos reuniões lá, inclusivamente, agora com os estádios todos que eles têm, podiam fazer um Pro Bowl ao mesmo tempo em todos eles. E não há dúvida que vai acontecer, aquilo vai explodir lá, e espero que venha a influenciar também aqui. É muito importante que viéssemos a ter outro canal a fazer transmissões de jogos de cá, jogos da Europa, jogos dos Estados Unidos, tanto de college como da NFL. Habituar as pessoas a ver. Foi uma perda terrível e que nos atrasou anos e anos e anos ter perdido a ESPN América. Eu comecei a ver futebol americano pela ESPN. Eu também, a virar canais, foi assim que descobri. E foi uma pena para o desporto, porque nós sentimos, em termos de crescimento, o FA Portugal está muito mais ligado ao desporto, junto das equipas, portanto, mas nós sentimos, e também devem sentir, mas nós sentimos imenso a redução que houve de novas pessoas a chegar ao futebol americano, não para jogar, mas para ver e para gostar, porque isso traz, quer dizer, entra tudo em feedback positivo, porque independentemente das pessoas não quererem jogar, não quer dizer que não estejam interessados, começam a trazer público, metem os filhos a jogar, tudo isso ajuda, e o facto de não termos transmissões regulares num canal aberto, como era o caso da ESPN América, faz imensa diferença, principalmente que antes dava, quer dizer, não há ninguém que nunca tenha tido contacto com a modalidade que de repente resolva ir procurar canais de streaming para ver na net, para ver um desporto que nunca ouviu falar na vida e nunca viu, enquanto que antes o contacto com o desporto através da televisão acontecia muito mais naturalmente. Em relação ao futebol americano, ponto eu, nós queremos continuar a fazer o trabalho que estamos a fazer, a apoiar o futebol americano em todas as suas vertentes nacionais, que tanto nos Estados Unidos, a NFL dedicados a isso, temos enormes lacunas em relação ao apoio que fazemos ao futebol americano nacional, nós reconhecemos, mas infelizmente não é isso. A gênese do nosso projeto nasceu exatamente, não, ao contrário do FA Portugal, que foi ligado ao desporto cá, nós foram pessoas que viam na ESPN América, que se apaixonaram pelo futebol americano e que ligavam desde logo à NFL, e a ligação é essa, não há nenhuma ligação, agora começa a haver, mas não havia nenhuma ligação natural com os clubes ou com os atletas, portanto temos essa lacuna enorme, é algo que temos vindo a trabalhar, não nos preocupa muito porque o FA Portugal faz um trabalho fantástico nesse sentido, portanto também sentimos um pouco apoiados por esse lado, mas queremos fazer mais e melhor e fazer o nosso papel em ajudar a divulgar o desporto, fazemos o mesmo, queremos também crescer no Brasil. Eu, em relação ao futebol americano,
Não sei, não espero vir a jogar. Vai ser o owner de uma equipa. Vou ser o owner de uma equipa, ou Waterboy, ou Paulo Boy, qualquer coisa dessas, eu acho que poderia Vai servir ser o para mim. responsável nacional pela coordenação de cheerleading. Felizmente, graças a Deus, sempre consegui resistir quando era mais novo à tentação de vir a tentar jogar. Ia ser uma desgraça e provavelmente não estaria aqui agora. Estaria acamado num qualquer hospital por aí, em tempos permanentes. Espero que o futebol americano como eu continue, independentemente, não me vejo daqui a 10 anos talvez a fazer o que estou a fazer lá agora. Obviamente as coisas evoluem e é preciso ser novo, mas espero que pelo menos haja continuidade nisso. Nós pelo menos estamos a crescer e pelo menos continua a haver motivação para manter o projeto e continuar a ver o futebol americano a crescer em Portugal, coisa que felizmente temos visto nos últimos anos e desde que arrancámos há 5 anos atrás. Portanto, a diferença é notória e para melhor. E muito obrigado, já agora a última intervenção, aos Devils por esta fantástica iniciativa. Acredito que nestas pequenas coisas pode não se conseguir medir o impacto, mas é sempre mais uma gota e um dia faz transbordar o copo, nunca sabe qual é que será essa gota e destas gotas todas juntas vamos conseguir criar um tsunami de certeza com o futebol americano em Portugal. Obrigado. Amorim, para fechar, Pronto, muito onde é que rapidamente. estás daqui a 10 anos e onde é que vês o futebol americano? Daqui a 10 anos não vou estar a jogar, duvido que esteja a jogar, mas onde eu vejo o futebol americano, vejo mais equipas em Portugal, espero ver uma grande aposta na formação, inserido no desporto escolar, algo dentro desse género, a conseguirmos ir aos Jogos Olímpicos, quem sabe. Impossível. Até 2020. Quem sabe? Quem sabe? Haver jogos internacionais, sem dúvida, haver equipas a competir nas competições da IFAF. E onde eu vou estar inserido, não tenho ideia, talvez na NFL, era bom, não sei, não. Mas de alguma forma estar ligado, Um homem sonha, um homem pode. de alguma forma estar ligado ao futebol americano, se não for em Portugal, que seja na Europa, quem sabe. Daqui a 10 anos ainda mexe de novo mais para ser treinador da NFL. Daqui a 10 anos o Amorim tem 25, portanto. Bom, eu queria agradecer a todos a vossa participação e disponibilidade para participar neste debate. Agradeço ainda a todos aqueles que estiveram presentes no dia do futebol americano, realizado pelos Devils. Espero que se tenham divertido. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado.